Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a nossa reflexão é uma pergunta muito recorrente aí para quem está começando a investir, para quem está querendo dar os seus primeiros passos aí no mundo dos investimentos, que é a seguinte: o que é melhor, renda fixa ou renda variável? E essa pergunta leva a uma outra pergunta também muito comum, que é a seguinte: o que rende mais, a renda fixa ou a renda variável? Como tudo em finanças, a gente sempre responde com o nosso tradicional depende. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender as vantagens e as desvantagens dessas duas fontes de renda e também para você aprender a investir o seu dinheiro de uma forma inteligente. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que eliminar esse tipo de pensamento da nossa cabeça. Muitas das vezes as pessoas aí que estão começando, elas ficam se questionando o que é melhor, o que é pior. Muitas das vezes as pessoas não sabem nem investir, nem têm um objetivo muito claro e transparente e às vezes ficam se perguntando como que eu vou formatar minha carteira. As pessoas ficam muitas das vezes querendo balancear a carteira, investindo 50% em renda fixa, 50% em renda variável, ou às vezes querer investir 20% em renda variável, 80% em renda fixa, 60 a 40 e assim por diante. E no começo da sua jornada é importante que você não fique com essas coisas em mente, até porque isso possa vir fazer você se frustrar, principalmente se você tomar algum tipo de atitude errada. E a pergunta que tem que ser feita correta é a seguinte: quais são os ativos que eu vou investir, ou seja, quais são os ativos que eu vou alocar para que eu consiga ali atingir os meus desejos? E antes de você responder essa pergunta, você tem que seguir 3 pilares fundamentais para que você realmente não perca o seu dinheiro e invista o seu dinheiro aí de forma inteligente. E o primeiro pilar é o objetivo, ou seja, você tem que ter um objetivo claro, um objetivo muito transparente. Você tem que saber onde que você quer chegar. Já diz um velho ditado: marinheiro que não sabe navegar, qualquer vento serve. Então você tem que saber para onde que você vai. Se você vai para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Então, por exemplo, se você tem o objetivo de juntar 10 mil reais, e aí você já traçou uma linha do seu tempo. Se você tem o objetivo, por exemplo, de sair das dívidas, se você tem o objetivo de, por exemplo, formatar uma reserva de emergência. Falar em reserva de emergência, abaixo aqui tem um link de um vídeo que eu gravei falando sobre reservas de emergência se você não sabe montar. E o segundo pilar é o tempo. Tudo na vida tem um tempo, em finanças não é diferente. Se você não colocar um tempo para que aquele objetivo seja concretizado, provavelmente você vai ficar procrastinando. Então aquilo que era para ser feito num dia, vai ser feito no outro. Aquilo que era para demorar uma semana, demora um mês, demora um ano. Aquilo que era para demorar um ano, demora 5 anos, 10 anos. E você simplesmente vai se perder. E é importante que você determine um tempo para que aquela tarefa seja executada. Então, vamos aqui voltar aos 10 mil reais. Se você traçou um objetivo de juntar 10 mil reais para algum fim, é ideal que você coloque um tempo, ou seja, de 1 ano, de 2 anos, enfim, não importa. De fato é que a vida é cíclica, tem um começo, meio e fim. Finanças também não é diferente. Então, se você começou algo, traçou um objetivo, dê um começo, dê um meio e dê um fim, ou seja, tem um tempo aí de durabilidade para que essa tarefa lá comece e também para que ela termine. E o terceiro pilar é a estratégia. A estratégia é o que vai dar vida para que você consiga materializar aquele objetivo. Por exemplo, você pode fazer uma renda extra para juntar esses 10 mil reais. Você pode, por exemplo, cortar gastos aí do seu dia a dia, do seu cotidiano, e você vê que você consegue reduzir o custo, e a partir desse custo, desse dinheiro que vai sobrar no seu orçamento, você conseguir o seu objetivo. Então, sempre tenha em mente esses 3 pilares: um objetivo claro e transparente, um tempo e uma estratégia. E voltando à nossa pergunta no começo do vídeo, né, o que é melhor, a renda fixa ou a renda variável? E é claro, antes de fazer essa reflexão aqui, se você já não é inscrito no canal, se inscreve, e se você já é inscrito, deixe seu like aí, deixe o seu joinha. Na verdade, ambas têm suas peculiaridades e suas especificações. A minha orientação é que você tenha as duas na sua carteira. Porém, antes de você investir, o ideal é que você entenda as vantagens e as desvantagens de cada uma. Então vamos começar aqui pela renda fixa. A renda fixa é muito indicada aí se você está começando, se você está procurando segurança, até porque são bons ativos, não tem a rentabilidade, digamos, exponencial como a renda variável tem, ou seja, normalmente a rentabilidade da renda fixa ela é limitada. Então, por exemplo, se você investe num título atrelado à taxa Selic, você só é rentabilizado pela taxa Selic. Significa dizer que se a taxa Selic no ano está 10%, você só tem como ser rentabilizado pelaqueles 10%, diferentemente da renda variável que a gente vai ver daqui a pouco.
A renda fixa também ela é muito atrativa, porque tem algumas que têm garantia do FGC, ou seja, Fundo Garantidor de Crédito, onde você investe ali seu dinheiro e se acontecer algum tipo de problemática ali com a instituição que você investiu, você consegue ainda assim ser ressarcido por esse seguro. As pessoas no Brasil se sentem muito atraídas pela renda fixa, até porque a taxa do Brasil, infelizmente, ela é muito alta, estamos falando de taxa de juros, e aí a gente vê a taxa Selic muitas das vezes subindo ano após ano, isso faz com que atraia investidores. Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que a taxa de juros lá é muito baixa. Então, por exemplo, lá não compensa você muito investir em renda fixa. Então, se você botar R$1.000 lá numa renda fixa, você vai receber aí 4, 5% de juros ao ano. Aqui não, aqui o negócio já é diferente. Como a taxa Selic ela sempre está aumentando, o governo tem esse problema de resolver essa questão fiscal e tributária do país, aqui você consegue investir, por exemplo, num CDB que renda 100% do CDI, com a taxa às vezes de 13, 14, dependendo até 15% ao ano. E isso para a renda fixa é muita coisa. Isso faz com que a renda fixa ela seja uma das campeãs de investimentos aí que a gente tem no nosso país. Se você quer, por exemplo, formatar uma reserva de emergência, juntar dinheiro para fazer uma viagem, para comprar uma casa, para comprar um carro, é o ideal que você vai para a renda fixa. Se seu investimento ele está atrelado a curto prazo, o ideal também é que você vai para a renda fixa. E vamos falar agora da renda variável. A renda variável ela é uma renda que tem um risco maior, ou seja, o risco de default, que é o risco de falência da empresa propriamente dita. Significando dizer que se você investe em uma ação, por exemplo, de R$10, você pode simplesmente perder os seus R$10. Agora tem um fator também importante, você pode comprar essa ação por R$10 e ela pode subir para 20, para 30, para 100, até R$1.000. A desvalorização dessa ação pode chegar a zero, como eu falei antes, ou seja, você pode investir e perder o seu dinheiro. Agora, não existe margem para cima, essa ação ela não tem limite para crescimento. Ela pode chegar a R$11, como também ela pode chegar a R$1.000. Claro que tem outros fatores ali que vai depender da gestão, do negócio, do business, mas enfim, a renda variável é a renda que realmente vai alavancar a sua carteira, até porque, estatisticamente falando, no longo prazo, é uma renda que rende bem mais do que a renda fixa. Então, a renda variável, ela normalmente é aconselhada para você, se você tem o objetivo de se aposentar, por exemplo, na Bolsa de Valores, ou se você paga seu INSS normal, você tem o objetivo de complementar a renda, porque você entende que o seu salário do INSS no futuro não vai dar para você conseguir viver, é uma renda que ela é totalmente voltada para o longo prazo. E antes de você investir, seja renda fixa ou renda variável, é ideal que você entenda que você tem que estudar a empresa que você vai investir. Até porque o conhecimento sempre rende os melhores lucros e é através do conhecimento que você realmente vai tomar boas decisões. Então, o risco está justamente no desconhecido. Aquilo que é desconhecido para você, ele é totalmente arriscado, porque você não conhece. Veja quem são os gestores, os credores, os fornecedores, faz aquelas análises ali, tanto qualitativa como quantitativa, e além de quantitativa ali você vai ter que olhar o fluxo de caixa, DRE, as demonstrações financeiras, ali o balanço, enfim, vai olhar simplesmente os números da empresa e ver o principal, que é se realmente aquela empresa ela tem a capacidade de gerar fluxo de caixa futuro para te pagar. Não adianta você investir, tomar uma decisão de investimento e depois querer olhar isso tudo, porque provavelmente você vai se frustrar. E se você fizer isso, você vai estar começando a dar seus primeiros passos ali no mundo dos investimentos de uma forma totalmente inteligente e minimizando a perda, que é o mais importante. Por fim, tenha sempre em mente que renda fixa e renda variável, todas são boas, ambas têm que fazer parte da sua carteira de investimento. Antes de investir, siga os 3 pilares: objetivo, estratégia e tempo. Estude bem os ativos antes de você tomar qualquer decisão de compra, seja na renda fixa, seja na renda variável, e entenda que o conhecimento é o maior ativo que você possa ter. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like, deixe seus comentários também, as suas dúvidas aqui abaixo. Um abraço e até a próxima.